tudo bem? Vamos lá fazer uma tiragem coletiva hoje? Uma tiragem coletiva, eu estava pensando num tema que é uma pergunta que é feita muitas e muitas vezes, tá? Quase todo mundo já fez essa pergunta. Eu achei que essa pergunta pode ser uma pergunta interessante para um tema, né, de uma tiragem coletiva, né? E a pergunta, no caso, é como que o Zé da Manga, né? Como que o Zé da Manga, ele tá em relação a mim. Para quem é novo no canal, né, Zé da Manga é um apelido que a gente deu aí nas lives, né? É um apelido para a pessoa, para o rapaz, né? Para quem você tá por quem você tá interessado. Então, se você é um homem vendo essa tiragem, né, quiser participar dessa tiragem coletiva, substitui aí o Zé da Manga pela Maria da Manga, né? Se você for um homem hétero, né? E acredito que é uma pergunta pertinente, né? Uma pergunta que muita gente faz, mas muita gente faz mesmo. Acredito que pode ser um tema interessante para a gente poder fazer uma tiragem, tá? Então, vamos começar, mas antes de começar, não deixa aí de seguir o canal, de curtir, de comentar o que você achou dessa tiragem, tá bom? E vamos nessa. Ah, esqueci de um pequeno detalhe. Gente, que eu não poderia ter esquecido. Como se trata de uma tiragem coletiva, eu vou dividir essas tiragens em 3 tiragens diferentes, tá? Você vai poder escolher qual das tiragens que vai ser. Então, a primeira tiragem que nós vamos fazer vai ser a tiragem da pirita. A segunda tiragem vai ser a tiragem da ametista. Apesar de que eu acho que eu tenho uma ametista maior aqui. E a terceira e última tiragem vai ser a tiragem da turmalina negra. Tá? Então vai ser exatamente nessa ordem. Então você se conecta com a energia desse vídeo e você escolhe qual das 3 tiragens que vai ser a tiragem que vai representar aquilo que você está buscando, aquilo que você está perguntando, tá bom? Lembrando que a interpretação vai ser uma interpretação geral, vai ser uma interpretação mais ampla, né? Seguindo aí o caminho de cada uma das cartas, tá bom? Então vamos começar com a tiragem da pirita. Será que eu coloco ela aqui? O terceiro olho do cigano? Ei, Laia. Ramon, pelo amor de Deus, não briga comigo. Vamos lá, gente. O que o Zé da Manga pensa, como que o Zé da Manga está em relação à pessoa que escolheu a tiragem da pirita. Então a gente tem aqui em primeiro lugar a carta da temperança, segue aí pra gente a carta do 4 de ouros, a gente tem também a carta do 5 de ouros, a carta do 4 de copas, a carta da temperança, a carta do diabo, a carta do 7 de ouros e por fim a gente tem a cartinha da lua. Vamos lá então, pessoal. Essa tiragem é uma tiragem muito interessante porque a gente percebe que essa tiragem ela começa, né? Como é que eu posso dizer? Ela começa com uma energia relativamente tranquila, entendeu? Só que essa energia ela vai se tornando cada vez mais intensa, né? À medida que a gente vai avançando nas cartas, dá pra gente perceber que a energia vai se tornando cada vez mais intensa. O que eu acredito é que essa tiragem, né? Você que escolheu aqui a tiragem da pirita, é possível que você esteja meio que negando os seus sentimentos, é possível que você esteja fingindo que está tudo bem, quando lá por dentro de você, lá dentro da sua alma, né, lá dentro da sua mente, dentro do seu coração, é possível que você esteja sustentando um conflito, e esse conflito ele pode estar durando bastante tempo, inclusive. Então, pelo que eu vejo, né, eu tenho cartas mais estáticas, né, as 4 primeiras, né, e as 4 últimas elas são um pouco mais intensas, né.
Pelo que eu vejo aqui, tanto você quanto a pessoa que você gosta, tanto você quanto a pessoa amada, não estão indiferentes ao sentimento um do outro, não. Tá? Eu não vejo essa indiferença, mas eu vejo uma resistência. Tá? É como se tivesse uma vontade de manter alguma coisa sob controle, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de que perdeu alguma coisa ou de que pode perder alguma coisa, né? Então é uma energia meio estranha, né? Uma energia meio diferentona que aparece aqui nessas cartas, né? Então, falando de energia, a primeira energia que a gente vê aqui é da carta da temperança, né? E a temperança, ela é uma carta que fala de alguém que está procurando equilíbrio, né? Fala de alguém que está procurando harmonia em alguma situação. É uma carta que fala a respeito de cura emocional, fala a respeito de uma busca, né, pela paz, fala a respeito da necessidade de ter paciência, de respeitar, né, o tempo das coisas, né? E essa carta aqui, ela pode estar representando uma pessoa, né, no caso da pessoa amada, ela pode estar representando uma pessoa que está tentando processar algum acontecimento recente. Alguma coisa que aconteceu recentemente na vida da pessoa amada. A pessoa que você gosta pode ter passado por muitos desafios, pode ter passado por situações constrangedoras, pode ter passado por situações traumáticas, e essa pessoa que você gosta, ela ainda está processando aquilo que aconteceu recentemente na vida dela antes de você surgir. Tá? Por isso que se trata de uma carta que puxa também aí um significado de uma cura emocional, de uma busca pela paz. E a necessidade da paciência aqui, no caso, não seria da pessoa amada. É você tendo a necessidade de ser paciente com a pessoa amada, certo? Então, assim, pelo que eu vejo aqui, essa pessoa ela pode estar num momento, né, o ser amado, né, o Zé da Manga ou a Maria da Manga, né, pode estar num momento em que sente que precisa colocar a cabeça no lugar antes de tomar qualquer decisão. Tá? Existe uma energia aqui de uma pessoa que pensa, de uma pessoa que está refletindo sobre alguma coisa, de uma pessoa que não está querendo guerra, não está querendo conflito, ela só está querendo, é uma pessoa que só está querendo paz para conseguir colocar a cabeça no lugar. Tá? Agora, quando a gente avança na leitura para a leitura da carta do 4 de ouros, né? A carta do 4 de ouros, normalmente, ela é uma carta que vai falar sobre uma pessoa que está se apegando a alguma coisa, né? Você pode ver aqui que o personagem está aí abraçadinho com uma moeda, né? Lembra até aquelas pessoas meio mesquinhas, né? Aquelas pessoas mão de vaca que dão tchau assim, né? Com a mão fechada, né? Mas aqui, como a leitura é uma leitura romântica, né? Uma leitura voltada para o lado romântico, dá para a gente entender essa carta como uma carta de uma pessoa que está segurando os sentimentos, uma pessoa que está se apegando a sentimentos, uma pessoa que tenta manter um controle emocional, uma pessoa que tem medo de perder alguma coisa e que também tem dificuldade de se abrir, certo? Essa pessoa, pelo que aparece aqui, ela guarda muito mais coisas do que ela está demonstrando. Tá? Ela pode, o ser amado, né, no caso o Zé da Manga, Maria da Manga, pode ser uma pessoa mais fria, pode ser uma pessoa que não demonstra tanto sentimento, mas lá no fundo, dentro do coração dessa pessoa, tem um caldeirão de acontecimentos, tem um caldeirão de emoções. Então, uma pessoa que tem a tendência, né, de esconder suas próprias emoções, né, de esconder uma vulnerabilidade, é uma pessoa que tenta manter o controle das coisas, pode ser uma pessoa meio controladora, né? Isso aqui é uma coisa que não dá pra gente controlar tudo na vida, né, gente? Então, essa carta aqui, ela mostra que a pessoa amada não quer perder essa conexão que tem com você, mas também é uma pessoa que não quer correr riscos. Né, puxa aí um pouco do significado da carta da temperança, né? Uma pessoa que talvez esteja agindo de acordo com a energia do trauma ou de acordo com a energia de alguma decepção do passado, né? Daí a gente avança para a carta do 5 de ouros, tá? Que é essa cartinha aqui, deixa eu só tomar um gole d'água. O 5 de ouros aqui é uma carta curiosa, né? Porque normalmente é uma carta que fala de miséria, né? Se a gente for pegar a carta sem nenhum contexto, não tem contexto nenhum. Embaralhou, tirou o 5 de ouros. Não tem contexto, não tem pergunta. É uma carta que vai falar de miséria. Mas aqui, no caso de uma leitura voltada para o romance, essa carta ela fala da sensação de abandono. Ela fala a respeito de um distanciamento. Fala de solidão. É uma carta que fala de rejeição.
É uma carta que fala de carência emocional, né? Normalmente quando sai 5 de ouros para uma tiragem romântica, é uma carta que fala muito de carência. É uma carta que fala de uma pessoa que tem um sentimento de carência, né? Uma carência emocional muito grande, né? Então essa carta, né, indica que por trás de toda essa postura marrenta, né, de toda essa postura fria e controladora que o ser amado tem, existe alguém que na verdade está se sentindo magoado, está se sentindo excluído, está se sentindo emocionalmente distante. Tá? Então por fora essa pessoa mostra controle, por fora essa pessoa mostra tranquilidade, mas por dentro essa pessoa está se roendo aí com emoções que não são muito positivas, né? Não são emoções muito agradáveis de se sentir, né? Porque ninguém gosta de se sentir excluído, né? Você quer entrar num grupo e você se sente excluído daquele grupo, ninguém gosta dessa sensação. Você quer estar com a pessoa amada e a pessoa amada te exclui, ninguém gosta dessa situação. Então, pelo que eu vejo, é uma pessoa que está com um comportamento meio duplo aí, né, digamos assim, né, uma pessoa que demonstra uma postura, mas por dentro a pessoa está desmoronando, né. E aí a gente passa para a próxima carta, que no caso é a carta do 4 de copas, né, aqui, colocar assim para manter o formato. Então, aqui no 4 de copas, é uma carta meio complicada, porque é uma carta de recusa, né? Normalmente o 4 de copas é uma carta de uma pessoa que recusa coisas, é uma carta que fala de saudade também, mas é uma carta de uma pessoa que está se recusando a aceitar as coisas que a vida traz, né? Esse costuma ser o significado da carta, sem nenhum contexto. Porém, assim, num sentido romântico, essa carta aqui é uma carta que ela pode trazer insatisfação, ela pode representar um momento de reflexão, né? Antes de tomar alguma decisão, a pessoa está refletindo, ela está pensando, né? A pessoa pode estar apática, né? Abraão, o que é uma pessoa apática? Apática é quando a pessoa está borocochô, ela não sente força. Dentro do ser dela não existe força para ela fazer o que quer que seja, né? A pessoa está apática, né? É uma pessoa que tem dificuldade para enxergar as oportunidades que a vida traz. Então, assim, o que a gente pode ver quando essa carta ela fala a respeito do ser amado, né? Então, assim, significa que mesmo que exista sentimentos, mesmo que a pessoa amada tenha sentimentos por você, mesmo que a pessoa amada esteja apaixonada por você, essa pessoa, ela tá muito focada no que deu errado no passado dela. Ela tá muito focada no que faltou para ela. Ela tá muito focada na dor e na carência dela, entendeu? Então, a pessoa amada aqui, ela não tá conseguindo enxergar que o mundo está andando, que a vida está andando, né? E que você pode ter chegado na vida dessa pessoa como uma oportunidade nova de ser feliz, e essa pessoa não está enxergando essa oportunidade. Por quê? Porque ela está muito focada na própria dor. A pessoa amada aqui está muito focada, muito apegada no próprio sentimento do passado. Então, pelo que eu vejo, pode indicar também uma pessoa, né? Pode indicar uma pessoa que recebeu aí uma oportunidade de aproximação, né? Mas ela não soube aproveitar. Ou seja, pode significar que se trata de uma pessoa que você pode ter convidado ela para 1001 coisas, essa pessoa não está aceitando, está recusando. Mas o motivo é esse motivo aqui, né? Todo esse contexto que veio antes, tá? Daí a gente prossegue com a carta da Torre, né? A carta da Torre, uma carta poderosa, uma carta bem poderosa, tá? Essa carta, normalmente, ela fala de um colapso, né? Se a gente pegar essa carta sem contexto, é uma carta que vai falar sobre um colapso, vai falar sobre uma estrutura que estava muito bem montada e, do nada, essa estrutura é completamente destruída, né? Com uma rapidez avassaladora, né? Essa carta, quando a gente fala a respeito de romance, ela vai falar sobre a quebra de estrutura, ela vai falar sobre coisas que são reveladas e, ao serem reveladas, elas destroem tudo. É uma carta que fala de mudanças muito abruptas, né? De mudanças brutas, né? Mudanças bruscas. É uma carta que fala sobre o fim das ilusões, né? Então significa que alguma coisa aconteceu com o ser amado que deixou essa pessoa amada profundamente abalada. Tá? Pode ter sido aí uma conversa, um desentendimento, uma discussão. Essa pessoa pode ter descoberto alguma coisa do próprio passado que ela não sabia, entendeu? Pode ser uma mudança de perspectiva? Pode. Às vezes a pessoa pensa tanto que do nada a ficha cai, né? Do nada a pessoa tem
digamos assim, uma revelação pessoal sobre alguma situação do passado, né? De tanto pensar, de tanto criar cenários ali, a pessoa pode ter essa revelação aí que vem pela reflexão, né? Então, pelo que eu vejo, essa carta aqui, ela mostra que o ser amado, ele está começando a perceber que ele não pode mais ficar tão apegado assim a esse passado dele, né? Ou dela, né? A pessoa amada está começando a cair a ficha para essa pessoa, que essa pessoa ela tem que seguir em frente, que essa pessoa tem que começar a ser feliz, essa pessoa tem que deixar de recusar tantas oportunidades da vida, né? De ser feliz e começar a ser feliz de fato. O tempo está passando, né? Então essa pessoa aqui, ela tá, a própria carta da Torre, por mais negativa que ela seja, ela é uma carta que aqui ela acaba assumindo um significado, digamos que positivo, né? Porque está falando sobre algo que a pessoa sente a necessidade de evoluir, a pessoa percebe essa necessidade de seguir em frente, né? E daí a gente segue em diante com a cartinha do diabo. Cartinha do diabo. Para as tiragens românticas, uma carta muito amada, né? Para as tiragens românticas, né? Porque assim, a carta do diabo, se ela não tiver nenhum contexto, a carta do diabo ela vai representar vícios, né? Ela vai representar, você pode perceber aqui que tem duas pessoas aqui que estão acorrentadas ao demônio, né? Então, assim, o que seria isso? São os vícios, né? É a parte obscura da nossa natureza. É aquela parte da nossa natureza que a gente não quer admitir para ninguém, né? Então, essa carta aqui, o que ela vai falar? Ela vai falar dentro de uma tiragem romântica, ela vai falar a respeito de obsessão, ela vai falar a respeito de um desejo intenso, de um desejo muito grande. É uma carta que pode estar falando de ciúme, é uma carta que pode estar falando de dependência emocional, pode estar falando de medo, mas sobretudo é uma carta que está falando de padrão tóxico, está falando de uma atração muito forte que ela sente, né? Pode ser uma atração que ela sente por você, né? Ao perceber que tem que seguir em frente, essa pessoa despertou para o quanto que ela gosta de você, tá? E é uma carta que, em termos assim mais gerais para a vida romântica, é uma carta que fala sobre a atração sexual. Dependendo das cartas que cercam, pode estar falando a respeito de vícios, né, vícios sexuais, tá? Pelo que eu vejo, essa carta aqui, ela vai falar a respeito de uma ligação muito intensa, tá? Só que a intensidade, ela não costuma ser uma coisa tão positiva, tá? A intensidade, ela, às vezes ela é positiva, mas na maioria das vezes não é, né? Porque assim, a intensidade, ela pode falar muito forte a respeito de desejo, mas esse desejo ele também tem algo de aprisionamento, entendeu? Então essa carta ela pode falar sobre o próprio aprisionamento da pessoa dentro dessa estrutura. O que eu quero dizer com isso? A pessoa aqui, ela estava fria, ela estava posturada, né? Ela estava guardando os sentimentos dentro de si, começou a pensar sobre esses sentimentos e de repente ela percebeu que tem que seguir em frente. Então tudo aquilo que estava reprimido vem para a consciência dessa pessoa. Tudo aquilo que estava reprimido digamos assim, é meio que liberado, né, na consciência da pessoa. Por isso, a carta do diabo, tá? E daí a gente segue essa leitura com a carta do 7 de ouros, né? Então, depois de toda essa tempestade, né, depois de todo esse rendezvous, a gente tem aí um período de espera, um período de reflexão. A carta do 7 de ouros, quando ela não tem nenhum contexto, ela é uma carta que ela vai falar a respeito de colheita, né? A respeito de você esperar o resultado de alguma coisa que você fez. Ou você plantou alguma coisa, tem que esperar a época da colheita, ou você deu início num processo e tem que esperar o resultado desse processo, né? Então, para a vida romântica, o 7 de ouros é uma carta que vai falar sobre espera, vai falar sobre observação, vai falar sobre análise, vai falar sobre avaliação de resultados, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que essa pessoa, né, o Zé da Manga ou a Maria da Manga, parece estar observando aquilo que está ao redor, né? Parece estar tentando entender se vale a pena investir, né, a energia dele ou dela nessa relação que ele tem com você, tá? Não é uma carta que indica que essa pessoa desistiu. Essa pessoa ainda não desistiu,
tá? Mas é uma carta de uma pessoa que está fazendo meio que uma contabilidade emocional, né? Para tentar saber se vai dar bom, para tentar saber se vale a pena, né? Investir aí na relação, tá? E aí, por fim, a gente tem a cartinha da Lua, né? Que é uma conclusão bem interessante, porque a Lua, assim como o Diabo, ela fala de coisas ocultas, né? Ela fala de emoções ocultas. É uma carta, assim, que se ela não tiver nenhum contexto, ela já é uma carta complicada. Sem nenhum contexto, essa carta é uma carta complicada, tá? Porque a carta da Lua, ela pode falar tanto sobre a espiritualidade quanto sobre sentimentos, mas a gente não pode esquecer que ela é a carta dos lunáticos, né? Então ela fala de emoções que não têm muito equilíbrio, né? Emoções que ainda estão, que ainda carecem um pouco aí de um equilíbrio, para poderem se expressar de uma forma segura, né? Então a carta vai falar de emoções ocultas, né? Vai falar a respeito das inseguranças da pessoa amada, vai falar de medos também, vai falar das intuições que essa pessoa tem, vai falar de dúvidas, né? E vai falar de coisas que essa pessoa ainda não falou com você. Então o que acontece? A Lua aqui, ela mostra que nesse momento, como que o Zé da Manga está em relação a você? Não está claro, ainda não está claro. Existem muitos sentimentos que essa pessoa provavelmente nem compreende completamente, tá? Existe muita coisa sobre o passado que essa pessoa ainda está digerindo, tá? E é uma carta que ela fala que, apesar disso, essa pessoa quer ficar com você. Apesar de não ter se resolvido no passado, essa pessoa quer ficar com você. Lembra que aparece aqui que a pessoa acordou? Então essa pessoa acordou e ela quer estar com você, ela quer continuar esse vínculo, ela quer começar a cultivar, né, esse vínculo aí contigo, tá? Então o que eu vejo é que existe o Zé da Manga em relação a você, a pessoa amada em relação a você, que escolheu aqui a tiragem da Pirita, é uma pessoa que tem sentimento, tem bastante sentimento por você, mas é uma pessoa que tá tendo, que ainda tem medo. É uma pessoa que está tentando manter um controle, né, um controle que não existe. É uma pessoa que passou por decepções, ou rupturas emocionais, ou traumas emocionais, né? É uma pessoa que ainda está digerindo, né, o próprio passado. Ela sente uma ligação muito forte por você, tá? Ela sente uma ligação muito intensa com você, mas é uma pessoa que carrega dúvida, carrega insegurança, e é uma pessoa que quer estar com você, mesmo com a dúvida, mesmo com a insegurança, tá? Então você precisa tomar uma certa cautela, tá, com essa pessoa, tá? Eu acho que vale a pena investir nessa pessoa, tá? Mas desde que essa pessoa continue mantendo uma postura de sinceridade com o que sente. Desde que essa pessoa se comprometa a se autoconhecer, que essa pessoa se comprometa a melhorar emocionalmente, né? Entender as suas próprias emoções e evoluir enquanto ser humano, tá? Desde que essa pessoa tenha uma responsabilidade emocional consigo mesma e com você que escolheu aqui a tiragenzinha da Pirita. Certinho, pessoal? Pessoal, vamos fazer então a nossa segunda tiragem. Já foi a tiragem da Pirita. Segunda tiragem, a tiragem da pedrinha da ametista. Vamos lá, pessoal. Ok. Prontinho. Eita, Laia, temos uma rainha de espadas aqui. Vamos lá, pessoal. Essa tiragem aqui da ametista, quem escolheu essa tiragem da ametista, eu vou te contar, viu? Essa tiragem, ela tá com energia muito diferente da tiragem da Pirita, tá? Se a tiragem da Pirita, ela tava falando de bloqueios emocionais, crises, incertezas, né? Essa tiragem aqui, ela tá contando uma história que fala muito de lembranças, fala de reconhecimento de valor, é uma tiragem que fala de esperança, fala de uma decepção, tá? Tem uma decepção aqui no meio da história, tá? E fala de uma movimentação muito forte, de uma comunicação muito intensa entre você e a pessoa amada, tá? O que me chama atenção aqui nessa tiragem é que essa leitura começa com cartas muito emocionais, tá?
e termina com uma sequência muito forte de espadas, tá? Que tem até um detalhe aqui, para quem está aprendendo a tirar o tarô, tem até um detalhe aqui que é interessante, tá? Então, assim, o que eu vejo é que é uma tiragem bacana, né? Uma tiragem que ela fala que tem uma conexão aqui que é valorizada, tem esperança, tem necessidade de esclarecimento de alguma coisa do passado, tem definição, tem diálogo, tá? Eu não vejo que a pessoa amada aqui, de quem escolheu a carta a tiragem da ametista, né? Ela não é uma pessoa indiferente, não, tá? Não é uma pessoa desligada, não. É uma pessoa que está bem atenta aí a você, tá? Então vamos começar. A carta dos 6 de copas aqui, ela é uma carta bem bonita, né? Porque é a carta mais amorzinho do tarô, né? É a carta mais ternurinha, né? A carta mais fofinha, mais itimalia do tarô, né? Porque é uma carta que ela vai falar de saudade, ela vai falar de memórias, é uma carta que vai falar de carinho, de ternura, é uma carta que vai falar de uma conexão emocional, não é uma conexão sexual, é uma conexão emocional, fala de sentimentos sinceros, fala de uma vontade de presentear essa pessoa com tudo de bom que tem no mundo, tá? Então essa carta, ela indica que a pessoa amada, ela tá olhando para você, mas é uma pessoa que tá olhando para você através da lente das lembranças, né? É uma pessoa que tá olhando para você conforme o que ela lembra de você no passado, né? É uma pessoa que está olhando por você, e isso aqui a gente tem que tomar cuidado para ver se não tem idealização, tá? Porque às vezes a gente idealiza muito uma pessoa como ela era no passado, quando a gente encontra essa pessoa, a gente acaba se decepcionando, né? Então essa carta aqui, ela aparece indicando que a pessoa amada, ela tem lembranças de coisas muito boas que vocês viveram juntos, né? Mas significa também que ela pode estar comparando, né, a pessoa amada pode estar comparando você com outras pessoas com quem, né, essa pessoa que ficou, olha só, olha só que filho da mãe, né, mas é uma pessoa que guarda um afeto muito grande por você, tá? Não fala, se você, por exemplo, está distante da pessoa amada, essa carta não está falando de uma volta imediata, mas está falando de um afeto muito grande, de um sentimento muito grande, tá? Daí a gente pula para a carta dos 6 de ouros, né? A carta dos 6 de ouros aqui é uma carta que vai falar a respeito de um equilíbrio, né? É uma carta que fala a respeito de troca, fala a respeito de reciprocidade, de generosidade, tá? É uma carta que fala de reconhecimento. É uma carta que, assim, você não sabe nessa carta se você é a pessoa que está dando alguma coisa ou se você é a pessoa que está recebendo. Mas é uma carta de equilíbrio, tá? É uma das cartas de equilíbrio do tarô. Então essa pessoa, essa carta ela diz que essa pessoa, a pessoa amada no caso, ela reconhece o valor que existe nessa conexão que existe entre vocês dois, tá? Ela percebe que você é uma pessoa muito importante na vida dela, tá? Então é uma carta que ela pode puxar o quê? Ela pode puxar gratidão, é uma carta que pode estar puxando aí respeito, um desejo de equilíbrio. Seria o que esse desejo de equilíbrio? Seria uma vontade de se relacionar com você de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais de boas, né? De uma forma mais tranquila, tá? Essa pessoa aqui, ela pode estar refletindo sobre tudo aquilo que você deu para ela, sobre tudo aquilo que ela deu para você, tá? Sobre tudo aquilo que ela recebeu de você, sobre tudo aquilo que você recebeu dela, né? E é uma pessoa que tá colocando valor, né? Ela tá olhando para você e tá dizendo assim, vale a pena ter uma relação com essa pessoa. Ela tá pensando em você e lembrando de você e pensando nisso, tá? A carta da estrela, quando ela aparece aqui, a cartinha da estrela aqui, ela é uma carta meio curiosa. Por que é uma carta curiosa? Porque é uma carta que fala que existem pessoas em comum, existem pessoas que talvez conheçam vocês dois, ou talvez sejam pessoas que você nem faz ideia de quem sejam, que quando essas pessoas falam com a pessoa amada, essas pessoas acabam encorajando a pessoa amada a ficar com você. Então são pessoas que te beneficiam. Indiretamente ou diretamente te beneficiam, né? Mas a carta da estrela, ela é uma carta que ela fala também a respeito de quê? Fala a respeito de esperança, de cura, é uma carta que fala a respeito de fé, é uma carta que fala de renovação, é uma carta que, assim como a lua, também fala sobre o mundo dos sonhos, tá? Então, assim, mesmo que essa carta ela diz que entre você e a pessoa amada, mesmo que tenha dificuldades, né, para vocês ficarem juntos, essa pessoa ela enxerga que existe caminho,
Essa pessoa, ela se sente encorajada, né, ao imaginar, ao saber, ao pensar que existe um caminho. Não é uma carta assim que vai falar daquela paixão avassaladora, né? Não é uma carta que vai falar sobre aquele ciricutico que dá no coração, né? É uma carta mais profunda. É uma carta que fala que tem alguma coisa especial, né? Talvez a pessoa amada não saiba exatamente o que é especial. Ela só sabe que tem alguma coisa especial ali. Então, a pessoa amada te vê como uma pessoa, como uma pessoa diferente. Ela te vê como uma pessoa especial, por isso que aparece a carta da estrela. E aí, infelizmente, começam as sombras da tiragem, né? Porque sempre tem isso, né? A vida sempre tem a polarização, né, da luz e da sombra, né? Então, no 5 de copas, né, que é a próxima carta aqui, né, o 5 de copas é uma carta de arrependimento, tá? É uma carta que no tarô ela costuma representar constrangimento ou arrependimento, tá? Essa carta ela fala também de tristeza, fala de frustrações, ela fala de perdas, fala de mágoas, né? É como se a estrela estivesse dizendo assim: tem esperança, tem caminho. Mas o 5 de copas diz assim: mas também tem dor, né? Mas também tem problema, também tem perrengue, né? Então essa pessoa ela carrega uma tristeza relacionada a essa conexão. Então, por mais que ela sinta que exista algo especial entre vocês dois, alguma coisa pode ter acontecido no passado de vocês ou do passado da pessoa amada, né? Que faz a pessoa imaginar ou pensar, né? Ou criar um cenário na cabeça dela de que, por mais especial que a conexão seja, também existem problemas, tá? Também existe dor, também existe alguma coisa aí relacionada ao passado, tá? Pode ser alguma coisa que aconteceu, pode ser alguma coisa, pode ser uma paranoia da cabeça da pessoa, né? Mas essa pessoa ela sente que tem algum problema aí. Então é uma carta que fala de alguém que está olhando para o que deu errado. Ele está muito positivo, mas ainda tem uns 30% dele aí que está olhando, da pessoa amada aí que está olhando para o que deu errado na vida, ou do que pode dar errado na vida, né? E daí a gente pula para a carta do Aso de Ouros, né? A cartinha do Aso de Ouros aqui. Essa carta aqui, ela traz uma mudança, né? Uma mudança aqui no panorama da história, né? Porque a carta do Aso de Ouros é uma carta de caminhos abertos, né? É uma carta de prosperidades, é uma carta que fala de caminhos abertos, né? E é uma carta que ela fala a respeito de um recomeço, é uma carta que fala a respeito de uma oportunidade, de construir alguma coisa juntos, de concretizar alguma coisa juntos, tá? Depois do 5 de copas acaba sendo uma carta interessante porque é como se ele estivesse pensando assim: tem algo especial, mas também tem dor. Porém, tem potencial para algo melhor. Então, assim, é como se ele ficasse oscilando entre aquilo que é positivo e é negativo, entendeu? Então, apesar das dificuldades, apesar das perdas, apesar dos problemas, essa pessoa é como se ela tivesse mais positiva. Por isso que eu disse que é uns 30% aí de algo negativo que ela vê aqui, de acordo com a carta do 5 de copas, tá? Não é uma carta que fala de uma reconciliação, né? Mas fala sobre a possibilidade, né, de vocês dois estarem juntos. Fala sobre a possibilidade, né, de vocês conseguirem manter, né, essa relação de vocês, essa conexão de vocês. E aí a gente tem uma mudança completa e até uma curiosidade a respeito do tarô que tem a ver com a carta do Rei de Espadas e a carta da Rainha de Espadas. Mas vamos primeiro falar sobre as duas cartas separadamente, né? Porque o Rei de Espadas é uma carta que representa o homem que corresponde a tudo aquilo que a mulher deseja. É uma carta que fala a respeito de uma pessoa que corresponde a tudo aquilo que se espera dela dentro de um relacionamento, tá? É uma carta que ela fala também de racionalidade. É uma carta que fala de clareza. É uma carta que fala de uma pessoa que está bem resolvida emocionalmente ou que tem algum controle emocional. Mas, sobretudo, é uma carta de uma pessoa que faz. É uma carta de uma pessoa que toma decisão. Não é uma pessoa que fica pensando. Ai, meu Deus. Ai, a plantação de batata. Ai, o pelo do cordeiro. Não, é uma pessoa que vai lá e faz. É uma pessoa que toma uma decisão. Tá? Uma pessoa que não fica pensando demais. Teve muito pensamento aqui no passado. Essa carta aqui significa que provavelmente a sua pessoa amada, de você que escolheu aqui a tiragem da ametista, provavelmente essa pessoa vai começar a agir, entendeu? Provavelmente essa pessoa, ela quer compreender mais coisas, ela quer entender mais, ela quer se aprofundar naquilo que ela sente por você. Mas essa pessoa amada, ela chegou na conclusão de que só tem uma forma dela entender o que ela sente por você. E a única forma é se relacionando contigo. A única forma é indo atrás de você. Correspondendo àquilo que você espera dela,
entendeu? E muito provavelmente ele vai fazer isso, tá? Mas só dando um spoiler aqui da tiragem, né? Mas o que acontece? Pelo que eu vejo, é uma pessoa que vai fazer isso de uma forma bem racional, de uma forma bem decidida, né? Digamos assim, tá? E aí a gente vem aqui para a carta da Rainha de Espadas, né? A carta da Rainha de Espadas é uma coisa bem interessante, tá? Porque a Rainha de Espadas, normalmente, numa tiragem romântica, ela é uma carta que ela pode falar a respeito de uma rival. Ela pode falar aí que você está interessada por um rapaz, mas tem uma catilanga aí se engraçando pra cima do teu homem, né? Tem uma infitética aí tentando atrapalhar as coisas, né? Tem como é que é o nome da palavra, gente? Tem uma palavra mais recente que os mais jovens usam. Tem uma talarica. Tem uma talarica aí querendo atrapalhar, né, o seu romance, né? Querendo atrapalhar a fanfic aí do seu romance, né? Então, pelo que aparece aqui, só que tem um pequeno detalhe. A Rainha de Espadas, ela traz muito esse significado. Só que ela não tem. Só que esse significado muda quando ela tá junto com o Rei de Espadas. Porque aqui a gente formou um par. Aqui a gente formou um casal. Tá? Então, nesse caso aqui, essa que era a curiosidade, né? Para quem está aprendendo a jogar tarô, essa que era a curiosidade. Então, essas duas cartas juntas aqui, elas vão indicar o quê? Elas vão indicar que o rei e a rainha, eles são uma combinação, e é uma combinação muito boa, uma combinação poderosa, né? Fala de duas pessoas que estão pensando uma na outra, fala a respeito da necessidade de um diálogo, mas como esse cara aqui ele vai agir, esse diálogo vai acontecer e a comunicação vai ser uma comunicação madura, vai ser uma comunicação veloz, vai ser uma comunicação adulta, né, digamos assim. Os dois vão estar muito bem sintonizados naquilo que tem para falar um para o outro. Os dois vão acabar falando verdades um na cara do outro e essas verdades elas vão ser encaradas, vocês dois vão encarar essas verdades como dois adultos. Vocês não vão ficar brigando por conta dessas verdades que vocês têm para falar um pro outro, tá? Então essas duas figuras, né, que elas pertencem ao mesmo naipe, elas falam que tem uma sintonia que é inclusive intelectual, né? A gente tem uma sintonia emocional, mas tem uma sintonia intelectual aqui, né? As cartas do naipe de espadas são do elemento ar. O elemento ar ele é um elemento mais racional, né? Então, pelo que aparece aqui, esse sentimento de vocês, essa relação de vocês, provavelmente vai passar por uma DR muito produtiva, tá? Provavelmente vai passar por uma DR muito boa, tá? E aí a gente termina essa leitura com a carta do Cavaleiro de Espadas, né? Então essa carta é muito curiosa porque, assim, o Cavaleiro de Espadas é uma carta que representa uma pessoa, né? Muitas vezes um homem, né? Que tem uma paixão muito grande, que tem um sentimento muito grande. Então é como se, ao se comunicar com você, o ser amado, né, a pessoa amada, meio que vai redescobrir esse sentimento, vai redescobrir essa paixão e essa intensidade, tá? Mas é uma carta que também fala de comunicação, é uma carta que fala de iniciativa, é uma carta que fala de velocidade, ou seja, se você não está falando com essa pessoa aqui há algum tempo, eu não dou 2, 3 dias para essa pessoa falar contigo, tá? É uma carta de uma pessoa que busca por respostas, mas sabe que o único caminho para encontrar as respostas é vivendo, tá? E é uma carta muito mais ativa, muito mais ativa. Então eu vejo que a pessoa que você gosta, né, você que escolheu aqui a tiragem da ametista, o ser amado, aqui o ser de luz, o Zé da Manga ou a Maria da Manga, é uma pessoa que vai começar a agir muito. Vai estar muito mais presente, vai procurar você muito mais vezes, e não vai procurar somente no meio virtual não, vai procurar você querendo aquele olho no olho, tá? Então, pelo que eu vejo, é uma tiragem que fala que tem lembrança, tem carinho, tem reconhecimento, tem esperança. É uma carta de uma pessoa que sabe que a vida não é um morango, né? É uma pessoa que sabe que a vida ela tem as suas dificuldades, que o relacionamento de vocês dois tem os seus desafios, as suas dificuldades. Mas é uma pessoa que não quer ficar longe de você. É uma pessoa que quer te procurar, é uma pessoa que está perto de você, é uma pessoa que quer te entender melhor, que quer entender melhor esse sentimento, mas finalmente caiu a ficha de que para entender esse sentimento, essa pessoa tem que te procurar e tem que corresponder àquilo que você espera dela, tá? Tiragem bonita essa, hein? Bonita. Ó, quem tirou aqui a ametista, eu quero comentários, viu? Eu quero comentários. Quero chuva de comentários.
E vamos lá, pessoal, para nossa última tiragem, tá? Que no caso vai ser a tiragem da Turmalina Negra. Vamos ver o que a Turmalina Negra fala de como que tá a pessoa amada em relação a quem escolheu a pedra da Turmalina Negra. Gente, a gente tem aqui a carta do Valete de Espadas. A gente tem aqui também a carta do 10 de Espadas. Eita, Laia. Segue aí pra gente o 9 de Espadas, como se o 10 de Espadas não fosse, né? 8 de Espadas, Jesus amado. A gente tem o 7 de Espadas, caramba. A gente tem o 6 de Espadas. A gente tem a carta do 7 de Paus. E por fim a gente tem a cartinha do Valete de Ouros. É uma tiragem meio tensa, né, gente? Vamos lá, pessoal. Essa tiragem aqui é densa, viu? Essa tiragem é complicada, tá? Densa, densa, densa. Se ela ficasse um pouquinho mais densa, virava um diamante, né? Ou um buraco negro. Mas é uma sequência de cartas, né? Que a gente tem que interpretar que muitas vezes existem males que vêm para o bem, tá? Então, essa leitura, ela não está falando muito de sentimento, não, tá? Ela está falando da mente. Quando a gente tem muita carta do naipe de espadas, lembra aquilo que eu falei. O naipe de espadas é ligado ao elemento ar. No esoterismo, né, na magia, o elemento ar, ele é ligado ao intelecto. Ele é ligado à mente, à razão, tá? Então, o que isso quer dizer, em primeiro lugar? Que essa pessoa, ela está muito neurótica, tá? Significa que essa pessoa tá puramente ali no mundo da neura, né? Tá criando pensamentos, tá paranoica, entendeu? Mas tem motivos para ela estar assim, tá? Então, quando aparece tanta espada junta, é uma pessoa que está presa nos próprios pensamentos, nas dúvidas, nos medos. É uma pessoa que fica bolando estratégia para a própria vida. É uma pessoa que fica pensando, se eu fizer assim, se eu fizer aquilo. É uma pessoa que pensa em 1 milhão de coisas que poderiam acontecer, né? No mesmo dia, em um dia, ela pensa em 1 milhão de coisas, né, que ela poderia fazer, ou que poderiam acontecer, ou que poderiam dar certo, ou que poderiam dar errado, e no dia seguinte repete tudo de novo. Entendeu? É uma carta de uma pessoa, são cartas de uma pessoa que está preocupada, né? De uma pessoa que tenta entender as coisas, mas não consegue parar de pensar. Em vez de agir, em vez de viver, em vez de sentir, a pessoa só pensa. Pensa, pensa, pensa. É uma pessoa que está meio paranoica. Então, pelo que eu vejo, aqui eu vejo uma pessoa que está presa aí nessa estrutura mental, né? De pensar muito, de carregador, de preocupação. É uma pessoa que tem muito mecanismo de defesa, né? É uma pessoa que parece enxergar alguma coisa positiva ali no final, tá? Então vamos lá, vamos carta por carta, né? Outra coisa, as pessoas têm muito medo da carta do 10 de espadas, né? Assim como tem medo da carta da torre. Mas essa tiragem ela só seria 100% negativa se o 10 de espadas fosse a última carta, tá? No caso aqui não é. Como o Valete de Ouros é a última carta, acaba dizendo que a conclusão, né, dessa situação aqui é uma coisa um pouco mais positiva, tá? Então, vamos começar com o Valete de Espadas aqui, tá, gente? Pra gente entender bem essa leitura aqui, tá? O Valete de Espadas, ele é uma carta que mostra um adolescente aí, um jovem, né, meio curioso. Ele tá vigiando alguma coisa, ele tá observando alguma coisa. É um jovem que está investigando. A mente desse jovem não fica quieta, né? Então, o que isso significa? Essa pessoa, ela pode estar observando você, né? O ser amado está observando você à distância. Só tomar um gole d'água, gente. Perdão. Esse jovem, né, a pessoa amada, pode estar te observando à distância, né? O que isso quer dizer? Pode estar te stalkeando em redes sociais. Pode estar buscando informações sobre você, pode estar tentando entender o seu comportamento, ou pode estar pensando em você, pensando aí meio que obsessivamente em você, tá? É uma carta de uma pessoa que não está relaxada, é uma carta de uma pessoa que quer entender, quer saber, quer descobrir alguma coisa, quer tomar uma decisão, tá? Mas essencialmente está te stalkeando. E aí depois vem a carta tenebrosa, né, que muita gente tem medo, né, dessa carta no tarô, mas é uma carta que ela fala da sensação de que alguma coisa acabou, né? O ser amado tem a sensação de que não existe mais caminho entre vocês dois. É uma carta que pode falar de uma decepção, né? Você pode estar decepcionado com o ser amado pode estar decepcionado com você. É uma carta que fala de um desgaste mental,
fala de uma dor emocional, tá? Fala de que existe a energia de uma pessoa que chegou no limite, né? Ou de que acredita que a situação chegou no limite, né? Nem sempre significa que foi o fim da relação. Ainda mais porque essa carta não está numa posição final, ela está numa posição inicial. Então, por isso, nem sempre significa que a relação de vocês acabou, tá? Às vezes significa que a pessoa chegou no limite e a pessoa precisa de alguma coisa acontecer na vida dela, né? Digamos assim, ou na mente dela, para ela poder refazer as próprias forças, né? As próprias energias, né? E aí a gente tem a cartinha do 9 de espadas, né? O 9 de espadas é uma carta curiosa, né? Depois do 10 de espadas, porque assim, o 9 de espadas é uma carta que fala muito de problemas emocionais, né? Então é uma carta que fala de ansiedade, de depressão, de pessimismo, fala de culpa, preocupação, fala de pensamentos repetitivos, fala de insônia, é uma carta que fala de desespero, daquela sensação de que não tem saída, é uma carta que fala de uma pessoa que se sente encurralada, né? Então, o que é curioso aqui é porque, assim, numa combinação como essa, o 10 de espadas está mostrando a ferida, entendeu? O 10 de espadas é a ferida. E o 9 de espadas mostra que a mente está o tempo inteiro voltando para essa ferida, entendeu? A mente não consegue sair da dor dessa ferida, tá? Então essa pessoa, ela pode estar sofrendo, né? O sofrimento dela pode ser mais interno do que real. Em outras palavras, ela tem a ferida, mas na cabeça dela, aquela ferida está doendo mais do que doeria na realidade, tá? Então por isso que eu falei que é uma pessoa que está meio paranoica, né? Uma pessoa que está meio paranoica. Tá? A pessoa deu um raspão aqui e a pessoa está agindo como se fosse o fim do mundo, né? Então é por isso que eu falei que a pessoa pode estar paranoica. Daí a gente vem a carta do 8 de espadas, né? 8 de espadas é uma carta de aprisionamento, tá? É uma carta complicada porque é uma carta de aprisionamento. É uma carta que diz que a pessoa amada não sabe o que fazer. É uma pessoa que não está vendo saída para a situação de vocês. É uma pessoa que está limitada. É uma pessoa que está presa nos próprios pensamentos, tá? Uma pessoa que está ali, né, tá totalmente limitada, sem saber o que fazer, tá? Agora, o 8 de espadas é uma carta que normalmente fala de uma prisão mental, né? Dependendo da pergunta, o 8 de espadas ele pode significar que a pessoa está presa fisicamente mesmo, né? Eu tive um caso aí de um rapaz que estava no aeroporto lá da ilha, né, do governador, e aí ele estava esperando a namorada, né, porque eles iam para Brasília. E aí a moça não respondia o celular, a moça não aparecia, o voo, já estava chegando perto da hora do voo, e saiu essa carta, né. Aí ele pediu uma tiragem de emergência, né, e saiu essa carta. E a única coisa que eu podia dizer para ele, né, eu não tinha visto ainda o jornal, o que estava acontecendo na cidade. Aí a única coisa que eu podia dizer pra ele é que alguma coisa muito séria tinha acontecido e ela estava presa em algum lugar sem poder ir nem pra frente nem pra trás, nem pros lados, né? Aí depois que eu mandei a interpretação pra ele, que eu vi o jornal, é que eu vi que, né, naquela mesma hora que eu estava fazendo a leitura, estava acontecendo aquele acontecimento aqui que há alguns anos, né, teve aqui em Niterói. Teve um louco, né, que invadiu um ônibus. E ele sequestrou o ônibus, né? Um ônibus lotado de trabalhador. O cara sequestrou o ônibus e estava ameaçando matar todo mundo. E aí as Forças Armadas foram lá e fecharam a ponte. E a moça estava presa na ponte, né? Do lado de Niterói ela estava presa, não conseguia ir nem para frente nem para trás. Mas no seu caso aqui, você que escolheu a carta a tiragem, né? Da Turmalina Negra. Essa prisão aqui, pelo andar da carruagem, parece ser mais mental, tá? E é mais uma coisa que me fez ver que provavelmente essa pessoa aqui tá meio neurótica, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não são como é que eu posso dizer, gente, que me fugiu a palavra agora? Não são as condições da vida dessa pessoa que estão impedindo ela de agir. É o medo dela que está impedindo ela de agir, tá? E aí a gente começa a ver mecanismos de defesa, né? Por exemplo, 7 de espadas. 7 de espadas é uma carta que fala de uma pessoa que está evitando alguma coisa. É uma pessoa que está fugindo de alguma coisa. Pode significar roubo. Pode significar roubo, mas aqui nessa tiragem
provavelmente não vai significar roubo, não. Provavelmente vai indicar uma fuga, uma omissão, uma pessoa que está pensando em estratégias, né? Se eu mandar mensagem para ela, como que ela vai responder? Se eu passar de moto na frente do trabalho dela, como é que ela vai reagir? Se eu pendurar uma cueca vermelha no varal, será que os espíritos vão trazer ela? Então é uma pessoa que está pensando umas coisas meio absurdas assim, entendeu? Pelo que eu vejo, esse 7 de espadas indica que essa pessoa não quer confronto, entendeu? É uma pessoa que está silenciosa, uma pessoa que está quieta, né? Está escondendo os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, as intenções, mas é uma pessoa que não quer confronto, entendeu? Ela quer vida fácil aqui, né? A gente tem aqui o 6 de espadas também, tá? 6 de espadas é uma carta que fala de finalmente algum movimento. Finalmente a pessoa saiu do fantástico mundo da neura e está começando a se mexer. Só que é uma carta que diz o seguinte, que depois de um período tão longo numa crise, essa pessoa que ela começa a se mexer, tá? Ela começa a sair dessa crise, ela começa a sair dessa neurose, né? É uma tentativa de deixar para trás um período muito difícil. Não é uma carta que está falando sobre felicidade, ainda não é uma reconciliação, mas é um progresso. E dizer que essa pessoa sai da crise, que essa pessoa começa a se mexer, provavelmente aqui está indicando que essa pessoa começa a se comunicar com você. Mas essa comunicação pode demorar um pouco para acontecer, tá? Porque enquanto essa comunicação não acontece, a pessoa está aqui perdida na neurose, tá? E a respeito da próxima carta, que é a carta do 7 de paus, é mais um mecanismo de defesa, né? A pessoa aparece numa postura defensiva, né? É uma pessoa que quer proteger as próprias emoções, os próprios limites, as próprias decisões, né? É uma carta que mostra uma pessoa que realmente está ali puramente na defensiva. É uma pessoa que não quer se machucar de novo, né? É uma pessoa que pode estar se protegendo, entendeu? Ela está querendo preservar aí uma estabilidade. É uma pessoa que não está querendo sofrer. Mas ao não querer sofrer, essa pessoa ela acaba não vivendo, né? Porque ela se fecha, entendeu? Então aqui entra bem aquele caso, né, da situação em que a moça vira pro rapaz e fala assim, o que você espera, né? O que você espera de uma mulher? E aí ele não fala, ele não responde. Ele só responde que ele não está pronto para um relacionamento, né? Então, um mecanismo de defesa, né? E daí a gente tem a carta do Valete de Ouros, né? Valete de Ouros é uma carta que é a carta mais positiva aqui dessa leitura, tá? Mais positiva do que o Valete de Espadas, tá? Por quê? Porque essa carta é uma carta que normalmente ela vai falar de novas oportunidades, vai falar de aprendizado, vai falar de construção, né? Construção de coisas, de situações, vai falar de mensagens concretas, vai falar de pequenos passos, né? Não é uma carta que fala de milagres, não é uma carta que fala que a situação de vocês vai mudar da água para o vinho. Mas é uma carta de evolução, tá? Então, assim, toda a carga emocional que aparece aqui nessas outras cartas, né? Elas acabam indicando que essa pessoa pode chegar a concluir que existe um futuro, que existe um caminho, que existe algo aí entre vocês dois que pode ser vivido, tá? Porém, essa carta aqui do Valete de Ouros, ela também pode significar uma outra coisa. Pode significar você que escolheu a turmalina negra se cansando dessa situação e querendo viver algo novo. O que você acredita que pode ser? Deixa aí nos comentários pra gente, né, o que você acredita que pode ser. Porque essa tiragem é uma tiragem complicada, é uma tiragem que fala muito de observação, de sofrimento mental, de decepção, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não age, é uma pessoa que fica presa nos mecanismos de defesa, né? Então é uma pessoa que, pelo que eu vejo, falando assim bem objetivamente, é uma pessoa que provavelmente ela vai falar com você pela internet, mas vai sumir. Provavelmente essa pessoa vai ficar esperando você mandar uma mensagem, ela vai ficar esperando você tomar uma postura, tomar uma atitude, entendeu? Mas vai fazer muito pouco e pode demorar para essa pessoa começar a reagir, tá bom? Então, como é uma tiragem meio complicada, recomendo você que escolheu aí a tiragem da turmalina negra, né? Que você pense muito bem, né, sobre a sua vida romântica, que você entregue a sua vida romântica para os seus guias espirituais, né, pede orientação, né, acende uma vela branca ou uma vela rosa, né, para os seus guias espirituais, pede uma orientação, recorre à espiritualidade
para você ter aquela melhor intuição do que fazer numa situação dessas, tá? Porque eu diria que se você tá nessa situação aqui, eu diria para você não tratar essa pessoa como prioridade, tá? Se a pessoa tá tão presa assim em neurose, não trata essa pessoa como prioridade não, tá? Deixa ela ali no banho-maria, e aí quando essa pessoa realmente tomar uma postura na vida, tomar uma decisão na vida, aí você avalia se você vai, né, priorizar essa pessoa ou não. Eu acho que é o melhor conselho para dar aqui até o presente momento. Enquanto isso, vai pedindo orientação para a espiritualidade para você saber o que fazer, né, o melhor caminho para poder tomar, tá bom? E essa foi a nossa tiragenzinha de hoje, tá? Esse foi o nosso tarô do dia de hoje, tá, pessoal? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui, né? Agradeço muito aí o engajamento, né, no canal, nos vídeos, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui de coração. Um beijo grande a todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!